Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Alfa. Hoje temos connosco as nossas 3 grandes finalistas da European Cup, Patrícia Lima, Carolina Silva e Sandra Santiago. Antes de mais, bem-vindas às nossas casas, um cenário de paz e harmonia. Obviamente que aqui o objetivo, normalmente nós nos episódios gostamos de falar sempre do outro lado da história, e aqui também vai ser o caso, mas vai ser um bocadinho diferente, porque aquilo que vocês alcançaram foi algo único, algo histórico para Portugal e para o vosso clube, portanto nós queremos falar disso. Então, Lima, vais ser a nossa cobaia. Simplesmente queremos perguntar como é que foi, após o jogo do Elche, terem-se qualificado para a final. Eu acho que foi um momento mágico, tanto para nós como para o clube. Acho que toda a vila em si sonhava com um momento assim, com poder chegar a uma final tão importante. E mentiria se não dissesse que não foi mais mágico por termos ganho a uma equipa espanhola com que temos tanta rivalidade. Acho que todos os prognósticos estavam contra nós e nós, contra tudo e contra todos, conseguimos nos apurar para a final. E acho que isso que foi o que deu a magia de todo o momento de ter lá chegado. Queres explicar um bocadinho essa rivalidade e todo esse contexto para quem não está dentro É do assim, campeonato espanhol e mesmo da EHF? Vocês passaram várias fases, né? Jogaram contra várias equipas sim. nacionais, mas depois a meia final foi exatamente contra o Elche. Sim, nós passamos várias fases, depois ficava a outra meia final, eram duas equipas espanholas, uma delas era o Elche, que nós temos muita realidade porque normalmente andamos ali mais ou menos na mesma posição da tabela, a realidade vem um bocado aí. É uma equipa que jogamos muitas vezes durante o ano, conhecemos-nos muito, temos jogadoras que são mais ou menos das mesmas gerações, realidades com o treinador. E quando eles nos saíram no sorteio, toda a gente basicamente começou a apostar por eles e que eles eram basicamente favoritos, que nós só íamos lá passear, mas nós basicamente tivemos alguma coisa a dizer sobre o assunto. Claro. Mas como é que vocês então se prepararam para essas duas finais, Carol? Como para todos os jogos, de uma forma super séria. Todas sabíamos que se trabalhássemos que era possível ganharmos essas finais. Depois foi um bocadinho como a Lima também disse, essa final, o treinador também da Turquia veio para a imprensa a dizer que nos iam ganhar em casa por 9, e acho que isso foi algo que nos fez ainda ter mais, não sei, a vontade de querer ganhar, a vontade de querer mostrar. Acho que é sempre um combustível para todas nós ouvirmos dizer que não vamos ser capazes e que vai ser impossível. Então eu acho que isso foi um ponto a nosso favor. Nesse momento acho que a equipa também se uniu muito contra tudo isso, todas essas coisas exteriores que íamos ouvindo, não é? E pronto, e a nossa casa entrámos desde o início a desfrutar imenso, super alegres, aquilo que nós não conseguimos fazer lá, e conseguimos mostrar que éramos capazes e conseguimos então ganhar o jogo assim. E Santi, como é que tu descreves esta vitória em casa? Para quem viu o jogo online, que infelizmente não teve transmissão em Portugal, mas já vamos chegar a esse ponto, deu para perceber a energia que se vivia lá. Cheio à pinha, um público muito vivo e a apoiar imenso. Como é que foi para ti viver este momento com estes fãs e esta terra? Isso é uma das coisas boas de jogar no Guardés, é que nós sabemos que vamos ter sempre pessoas, os nossos fãs e a nossa claque sempre ali a apoiar por nós, e é o que nos dá alegria a jogar, eu acho. Eu estou sempre muito feliz a jogar quando está o pavilhão cheio, estão sempre a apoiar por nós, e são adeptos muito respeituosos, porque estão a apoiar por nós, mas não estão a ser maus para outra equipa. É aqueles adeptos que são mesmo, gritam por ti, dão talento, e é incrível estar ali a jogar e depois celebrar com eles. Sim, e já agora, já agora que estamos a falar disto, o pavilhão cheio e tudo mais, queria só fazer aqui um ponto que é, pronto, em Portugal ninguém paga para ver jogos. Para ver os vossos jogos paga-se sempre. E este jogo da final, pronto, estava um valor super elevado, que Quanto é era que era? 25 euros para não sócios e 15 para sócios, não é? Portanto, é uma coisa incrível como o pavilhão estava completamente cheio, as pessoas queriam só pagar para ver um espetáculo de handball e realmente foi bem conseguido. E acho que nesse jogo todas vocês tiveram no melhor de todas, toda a equipa, toda a gente jogou bem. Pronto, eu costumo ver alguns jogos vossos
e realmente acho que nunca vos tinha visto a jogar assim e foi muito bom estar a ver vocês a jogar tão bem, vocês que são pronto, nossas amigas a jogar tão bem e a estar em tão destaque para numa final europeia. Mas olhem, depois quando vocês ganham esta final aconteceu uma festa gigante e nós queremos saber. Fogo de artifício. Exato, Foi nós top. queremos saber tudo. Portanto, Lima, como é que foi esta festa a seguir ao jogo? Opa, foi incrível porque eles tinham tudo super preparado e ainda por cima era um dos últimos jogos em casa, porque nós na quarta-feira a seguir jogámos fora. Na quarta-feira anterior tínhamos jogado em casa também o último jogo do campeonato, mas eles tinham a ideia de que provavelmente se nós perdêssemos fora, aquele ia ser o nosso último jogo em casa. Então eu acho que também foi um bocado um presente deles para então de despedida de se calhar muitas jogadoras que vamos, também então de despedida da própria Europa, então despedida do campeonato e tudo mais, e eles quiseram fazer-nos sentir um bocado parte da família. Porque eu tenho a certeza que nós mesmo que não ganhássemos, eles iam fazer a festa exatamente igual. O que eles queriam era presentear-nos também com o que nós os presenteamos todo o ano, com jogos, com alegrias, com bom handball. Então, eu acho que eles sentiram-se um bocado em dívida para connosco de nós termos chegado a uma final e quiseram basicamente também retribuir um bocadinho de tudo o que nós os fazemos sentir durante o ano. E acho que foi por aí. E a festa foi incrível. Eles foram incríveis, com fogo de artifício, com os tambores. Depois também havia uma banda de tambores que contratamos para o intervalo de jogos que se juntou à festa com eles. Até foi tudo super bonito à porta do pavilhão. Sentem que o facto de terem vivido este primeiro jogo tão intensamente já compensou e já fez sentir como se fosse a final, como se já tivesse acabado esta primeira fase, este primeiro jogo para vocês já estava feito? Ou ainda havia a sensação de ok, temos o passo seguinte a fazer? Carol. Eu acho que sim, eu acho que aquilo que nós vivemos, viver de uma forma tão intensa, a final em casa, que foi uma bolha de magia tão grande, porque tínhamos realmente as pessoas que nós gostamos, as pessoas queridas a ver o jogo, os adeptos a torcer desde o início até ao fim. Foi assim um ambiente de amor, de energia, de alegria tão grande que acho que sim, que acho que vai ser sempre esse momento que nós vamos levar guardado connosco. Mas nós sabíamos perfeitamente que só tínhamos feito metade, que só tínhamos o 50% feito e que tínhamos ainda muito trabalho para fazer e que tínhamos que ganhar realmente a Europa. E sabíamos que ainda nada estava ganho. Estávamos muito felizes, mas que ainda tínhamos que continuar o nosso trabalho, não é? Mas creio que por termos vivido essa noite de uma forma tão grande, que eu acho que nós acreditámos e que eles nos fizeram acreditar que nós iríamos chegar à Turquia e queríamos conseguir ganhar essa final, porque sentimos essa força, sentimos todos os feedbacks também que nos deram no final do jogo, de que estivemos muito bem, de que mostrarmos que tínhamos capacidade para ir à Turquia ganhar. Então eu acho que nós estávamos confiantes que iríamos conseguir chegar lá e que iríamos trazer a taça para casa. E acabou por não acontecer, não é? Uhum. Mas como é que foram os dias seguintes a essa vitória em casa? Sei lá, porque em Laguardia as pessoas são todas, praticamente vivem handball e pronto, a vossa equipa como joga na primeira divisão espanhola, as pessoas são completamente guardês. Portanto, nós queríamos perceber como é que foram, pronto, o dia seguinte após essa final ou os dias que seguiram assim, a seguir pronto, esse jogo. Sandra. Nós normalmente lá já somos um bocado estrelas, não é? Então depois de alguns Famosas. que corra bem, a malta é toda, ai, muito bem, bom jogo, não sei o quê. Então agora era isso a dobrar. Ei, que ganhamos por 6, agora vamos lá, vamos rebentá-las, não sei o quê, vamos chegar lá. E estávamos muito confiantes e davam-nos muita força, muita energia boa. E é tipo, grande jogo, vocês estiveram muito bem, são muito boas. É sempre Mas assim. isso acontecia, sei lá, vocês estavam na rua e as pessoas vinham ter convosco, era isso? Sim, normalmente estamos na rua e Montes as vezes. pessoas param e dizem, ai meninas, bom jogo, no supermercado, no café. Estão Opa, sempre. isso- Santas a maior! Eu lembro-me uma senhora chegou ao pé de mim, estávamos numa loja de livros, chegou ao pé, e era o dia de livro, e estavam a oferecer rosas. E a senhora disse, esta rosa é para esta menina. E eu, obrigada. E ficamos assim, chegam ao pé de nós e dão-nos coisas e falam connosco, é muito bom. Também Sim, não eu é acho que todos os dias que és a máxima goleadora da HF Cup.
É Sim, normal que haver verdade. rosas. Eu também dava uma estátua, se fosse preciso. A malta faz ali uma guarda. Merecia uma estátua. É verdade, é verdade. Isso também é outra coisa que, pronto, lá está, ninguém deu destaque, porque em Portugal nunca se ouviu falar de nada de final nem de transmissão. Já agora, pronto, vamos falar disso, não é? Porque eu gosto sempre de falar destas coisas e outra pessoa boa para falar disto connosco é a Lima, obviamente. Portanto, Lima, A casaca sempre. como é que foi para vocês saber, porque saiu a lista dos países que iam fazer a transmissão televisiva e acho que eram 26 ou 25, não sei, e em Sim. Portugal, que era logo ali ao lado, não E houve era qualquer o definição. país em questão. Isso é que é o pior. Exato. O país em que tens 6 pessoas da equipa, além de vocês três pessoas da equipa técnica, que fazem parte pronto, são portugueses e ninguém falou disto. Tanto que eu lembro-me, vou partilhar isto aqui, eu estava a ver o vosso jogo e eu tinha metido um story de vocês, já não me lembro do quê, Yeah. e as pessoas a perguntarem-me, eu agora, pronto, fui promovida a RP da seleção após aquele estágio. Ah, mas as pessoas a perguntarem-me, quanto é que está? Em Portugal. Quanto é que está? Quanto tempo? Não sei o quê, porque ninguém tinha informação, porque não havia sequer transmissão. Não. Portanto, Lima, como é que Ah, foi? pá, é assim, eu fico triste porque assim, quando saiu a lista dos países que iam ter transmissão do primeiro jogo, eu acho que eram 23, depois para o segundo já eram 26, ou seja, ainda acrescentaram países. Vai, a minha tristeza basicamente é quando eu olho para uma lista e sem querer tirar mérito nem respeito a nenhum país, estavam países como Luxemburgo, países que não, que o handball não é de todo, nem tem de toda a importância que tem em Portugal. E eu pensava, se nestes países que o handball ainda tem menos importância estão a transmitir, a sério que em Portugal, que tem atletas portuguesas a representar e corpo técnico a representar a equipa, não vão transmitir o jogo. E era o que eu pensava, pá, na Turquia, por exemplo, pronto, que basta de comprar os direitos de imagem, mas estás longe. Agora, ainda por cima, aqui o jogo, quando foi lá à Guardia, nós estamos ao lado de Portugal, nós estamos a 1 hora de Portugal, é inadmissível. Ou seja, que não é por falta de meios. Qualquer equipa de reportagem, comprar os direitos e transmitir, qualquer canal podia ter feito isso. A questão é que eu acho que também é um bocado de falta de visibilidade. Eu aposto que metade mesmo dos canais que poderiam ter feito a transmissão não faziam ideia que, primeiro, que havia uma final da HF Cup e, segundo, que havia portuguesas envolvidas. Alguém tem culpa nisso, não somos nós, porque não sou eu que tenho que estar no Instagram 24 horas a avisar: vou jogar uma final, por favor, venham-me ver. Não é o meu papel. A mim, graças a Deus, pagam-me para jogar, não me pagam para andar com o telemóvel a promover o handball português. Mas é muito triste, acho que é muito triste, porque eu não sei se isto é certo, mas acho que foi uma das primeiras portuguesas a chegar a uma final europeia, acho que mais ninguém tinha conseguido ainda, e acho que se tem que dar a devida importância, até para os mais pequenos verem que as portuguesas cada vez mais chegam longe. Acho que até o mais importante que tudo é dar o exemplo, e se calhar havia muita malta a querer ter visto o jogo, e por falta de informação não o viu, e era tão fácil como aceder às vezes a uma página da internet e assim, só que nós também não chegamos, sozinhas não chegamos a todos os lados. Mas acho que basicamente é uma vergonha. É uma vergonha para o handball português, é uma vergonha para o handball feminino. Mas Sim, pronto, sim, acho nós que estamos cá também, para lutar. e acho que também podemos destacar esse facto de vocês terem ganho a final e no dia seguinte ninguém falar daquilo. Isso também foi uma coisa que a mim, como portuguesa, também me revoltou imenso, porque, pá, ok, pronto, não transmitiram o jogo, mas a seguir não houve qualquer informação cá para Divulgar. vocês também. Exatamente. Isso também foi frustrante. Para nós foi, imagino para vocês. Não, é frustrante, é frustrante. É frustrante porque é sentir que o teu trabalho não é valorizado, não é valorizado como deveria ser. Acho que era, e é hoje em dia não há desculpas, com as redes sociais, é tão fácil chegar a todo lado que acho que já não há desculpas. Acho que basicamente, uma vez mais, o handball feminino ficou para trás, haviam coisas mais importantes sobre a mesa e nós, mais uma vez, não fomos prioridade. Mas é para isso que nós cá estamos, para marcar a diferença. Por falar sobre Sindicato. isso, pelo menos, divulgar e passinho a passinho, vamos lá chegar. Mas sem dúvida que o trabalho que vocês fizeram e esta qualificação e esta chegada à final já foi um grande passo e já ajuda bastante a divulgar. E foi como tu disseste, já abre os olhos a muita gente que esperemos que continue a ser assim e a evoluir no sentido de haver mais divulgação e que o pessoal continue a perceber que não pode ser, não podemos sequer conceber que uma final deste calibre, europeia, não seja divulgada. Isso nem sequer é falar de canais. Existe uma Handball TV. Era Sim. só passar
online, percebes? Nem sequer era uma slot Na televisiva, Londres, uma coisa assim, sim. percebes? Sim, Não era um bloco televisivo, que isso aí, claro que tem custos muito superiores, mas enfim. Portanto, vocês foram encontrando alguns obstáculos ao longo do caminho e depois, quando chegaram à Turquia, na segunda volta, já estavam à espera de alguns obstáculos, não é? Já se conhece alguma, não sei se posso dizer estereótipo ou preconceito que nós teremos deste tipo de países, mas já conhecíamos que na Turquia iria ser um bocadinho mais difícil e vocês sentiram isso ou não, Santiago? O que é que tu sentiste? Assim, primeiro é um estereótipo que afinal chegamos lá e algumas coisas provam-se verdadeiras. Então, é assim, não queremos estar aqui a criar ideias, mas chegamos lá, não nos funcionou o autocarro a chegar ao jogo, a ir para o hotel no primeiro dia damos voltas e voltas e demoramos não sei quanto tempo a chegar, chegamos ao pavilhão e começam a assobiar-nos. Do que eu falava antes, que a nossa claque tipo, apoia-nos a nós, mas é respeitosa com as outras equipas, ali é todo o contrário. Tivemos o pavilhão todo a assobiar-nos, a meter-nos para baixo e atacávamos, era sempre a assobiar, não podíamos fazer nada. E mesmo a receber as medalhas começaram a assobiar e tudo, as de segundo lugar, e eu acho que, claro, depois não queremos assumir que um povo é mau ou algo assim, mas não tivemos a melhor experiência ali, foi horrível. Eu Sim, acho que fomos maltratadas. sim, exato. E acho que, pronto, vocês ainda estão com umas elas da Turquia. Por exemplo, Lima, tu vieste doente. Carol, estás aí Também doente, mal. Exatamente. Sandra, estás toda partida ainda. é Ah, muito recente. sim, mas como é que foi então, pronto, viver esse jogo e jogar esse jogo, Carol? Eu acho que no fundo nos sentimos mesmo desrespeitadas e também desprotegidas. Eu senti mesmo medo, porque eu lembro-me que a treinadora chamou-me para ir aquecer para entrar e a distância que havia, por exemplo, entre o branco e as bancadas era como meio metro mais ou menos. E estávamos na mesma, ou seja, as bancadas não eram altas. E lembro-me de quando estou a levantar para ir para trás, tinha um senhor atrás a agarrar assim o pescoço e a gritar coisas em turco, que não sei o que era, assim uma cara de... Ou seja, na cara dele eu via que eu era a pessoa mais odiada da vida dele. Eu sentia ódio, eu sentia raiva. Ou seja, eu sentia que não estava ali para jogar um jogo de handball e para lutar por uma final europeia, porque eu sentia em todas aquelas pessoas à volta que nós éramos, não sei, que nós lhes tínhamos feito algo muito grave, que os tínhamos desrespeitado de certa forma, porque eu sentia mesmo o ódio, a raiva que eles sentiam de nós, as crianças igual. Nós víamos crianças, eu tenho imagens chocantes de crianças a fazerem o mesmo, como, não sei, a levantarem braços, a dizerem palavrões em turco, com expressões de pessoas adultas, coisas que são, lá está, incentivadas e educadas pelos pais, pelas pessoas maiores. Então o que eu sentia é que aquilo não eram adeptos de handball, que não estavam ali para proporcionar uma noite feliz, mas sim para nos intimidar, para nos fazerem sentir o medo. Eu senti muito isso. E na verdade não estava à espera que sim, sentisse o apoio não, que sentíssemos que estavam a apoiar pela equipa turca, mas nunca pensei que fossem numa de nos meter medo, de nos intimidar, de nos faltarem ao respeito dessa forma. E essa parte foi um bocado chocante e que no fundo não esperava. Bem, depois deste jogo duro, física e mentalmente, como é que se volta para casa com uma viagem longuíssima e depois de tanta. Porque isto foi no espaço de uma semana, não é? Vocês numa sim, semana tudo. viraram, quer dizer, vocês já andam há várias semanas neste rebuliço de 2 jogos por semana, loucos, não é? Com playoff, Desde taça, fevereiro, estamos assim Meses, fevereiro. meses. desde fevereiro que jogamos quartas, sábados. E Eu acho que vocês esse ainda foram à Copa e jogaram sexta e sábado, não foi? Sim. Portanto, no nosso mês de abril jogámos seleção, apuramento para o Mundial, Copa de la Reina, Espera, campeonato. chegas terça-feira para jogar sábado. Chegas terça-feira, quinta-feira da seleção para jogar quinta. sábado. Eu acho que se Como nota é muito o desgaste também emocional e o desgaste físico. exatamente isso? São competições que nós valorizamos imenso, que ambas queremos lutar por todas as competições e sentimos que em pouco tempo temos que estar a 100%, não é?
não há margem para Temos. viver, lá está, a derrota do jogo passado, temos que mudar o chip muito rapidamente. Como é que é depois desse jogo na Turquia, essa viagem para casa? Como é que é viver isso e pensar, ok, daqui a 2, 3 dias temos outro jogo, um play-off do campeonato e temos que estar novamente a jogar para decidir se continuamos no campeonato para continuar o play-off ou não. Como é que vocês gerem isto fisicamente e mentalmente depois deste período todo que vocês estão a falar desde fevereiro, tão intenso e com uma final na Turquia tão intensa emocionalmente como foi esta? Lima. É assim, eu acho que nós fizemos uma gestão muito boa este fevereiro. Eu no outro dia estava a falar com o grupo e estava a dizer que basicamente o meu maior orgulho era a maneira como nós tínhamos ultrapassado tudo e como nos tínhamos unido. Eu acho que nós fomos buscar forças onde elas não existiam, ainda por cima tivemos muito azar com as lesões. Se já tínhamos um plantel curto em algumas posições, com as lesões ainda foi mais curto. E tu basicamente para jogar tantas competições tens que ter praticamente 2 plantéis disponíveis para jogar. Nós às vezes sabia Deus para ter um. Por exemplo, no jogo do Rocasa, em casa, eu lembro-me que olhava para a bancada, tínhamos 4 pessoas na bancada. Se nós já somos poucas, imagina-te com 4 pessoas na bancada. Mas eu acho que nós tivemos o mérito de nunca desistir de nada. Por exemplo, eu lembro-me que a primeira eliminatória com o Rocasa em casa, como nós tínhamos a Europa depois, toda a malta era de género, mesmo pela vila, e assim, opá, o jogo do Rocasa não interessa, olha, o que interessa agora é a Europa. Mas tu, como desportista, isso na tua cabeça não cabe, tu queres entrar sempre para ganhar. E o mais injusto para mim e o mais triste era que tu sabias que tinhas equipa para fazê-lo. O problema é que não tinhas os meios ao teu dispor para executar da melhor forma. Por exemplo, nós empatamos com o Rocasa, com a equipa com 4 pessoas na bancada, empatamos com todo o nosso mérito e deixando o nosso corpo em campo, depois ainda tivemos que ir para a Turquia e a voltar nós já sabíamos que ia ser muito complicado, porque entre as viagens é que nós chegámos segunda, terça-feira estivemos para fazer ginásio de recuperação e nós quarta-feira às 8 da manhã viajávamos para o Rocasa para jogar às 8 da noite. Ou seja, vocês imaginem todo este panorama. Nós chegamos lá e estávamos em modo automático, nós já jogávamos em modo automático e o mais triste é eu às vezes estar no banco, olhar para as minhas companheiras e eu juro-te que eu cheguei a uma altura que já só rezava para que a malta não se lesionasse. Juro-te que era a minha sensação, nós estamos no limite dos limites dos limites. E mesmo assim tivemos a disputar o jogo todo e eu tenho a certeza que nós em condições normais teríamos ganho o jogo. Nós numas condições mediamente normais teríamos seguido. Então, para mim, a competição acaba por não ser justa. Porque se nós tivéssemos ao nosso dispor todos os meios e todo o tempo que deveríamos ter para descansar, eu neste momento meto as mãos no fogo como a minha equipa teria ido mais longe no campeonato. Sem dúvida alguma. Claro, porque no espaço de uma semana vocês fazem 4 jogos e elas fazem Sim. 2. Portanto, Basicamente. obviamente que não é uma luta justa. Ah, Mas como é que é vocês a questão então. da gestão. Isso acontece sempre que tu jogas competições europeias, competições fora do teu campeonato. Essa questão da Sim, gestão Flora, é mas das por coisas exemplo, mais difíceis sempre. mas é que a questão foi o campeonato passar para playoff e ter sido. Foi só este ano? Foi só Sim. este ano. Porque senão tu conseguias ter. Por exemplo, podes fazer meter os jogos antes ou depois. Assim é como é playoff. E, por exemplo, no sábado tem que estar decidido quem é que passa. Tu não podes adiar esse jogo para a frente. Tem que ser, por exemplo, o sábado é o limite. Até sábado tem que saber quem é que passa e quem é que não. O problema foi esse. Ok. Se vocês pudessem mudar alguma coisa nesses 2 jogos, tinham mudado alguma coisa, Sandra? Ai, sim. O quê? Tinha dado a todas uns tampões para os ouvidos para jogar, para enfrentar. Não, punhas música zen. Yeah. Som do mar. Eu acho que tínhamos de ter entrado com outra mentalidade, porque nós ganhámos. E não acho que nós já estávamos com a certeza que íamos ganhar a Europa, não é isso, mas como tínhamos 6 golos de diferença, acho que pensámos, pronto, podemos estar aqui um bocado mais relaxadas e não À podíamos. margem. Exato, tínhamos de entrar a dar tudo e elas entraram a dar tudo logo ao início, correu-nos muito mal, não estávamos a conseguir atacar e foi quando elas ganharam a vantagem e depois já não conseguimos nunca recuperar. Eu acho que nos meteu muito para baixo, é que foi logo no primeiro ataque que começámos a ouvir os apitos, não sei o quê, e que a Lima disse há bocado, acho que foi a Lima que os adeptos, ou a Carol, não sei, não estavam, não são adeptos de handball, foi a Carol, não são adeptos de handball, eles foram para ali só para meter-nos para baixo, para apitar-nos e tudo isso. Eu acho que eles não têm gosto nenhum por aquilo, pelo handball, eles só queriam era fazer aquilo. Eram os E acho- hooligans do futebol típicos que se conhece da Turquia, não Não, é? mas é que era o mesmo.
Era É, com Eu o acho futebol. sim, exato. Eu acho que elas taticamente também prepararam o jogo muito melhor que nós. Ou seja, eu acho que elas perderam, Adaptaram-se. exatamente, perderam em nossa casa por 6 e elas queriam nos receber em casa delas e ganhar o jogo. Então elas prepararam o jogo de forma muito exigente. Eu acho que, por exemplo, a guarda-redes dela na primeira parte via-se perfeitamente que sabia as tendências das nossas jogadoras. sabia Estava todos lá os remates. sentada? Ela estava lá sentada? Sim, 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 sim. E também mudaram muito a estratégia de jogo e eu acho que nós, relativamente a isso, que acabámos por adotar o mesmo modelo de jogo. Não tivemos grandes soluções, não é? Se não consegues treinar, não tens tempo sequer para adaptar. É só, estás numa zona, foi o que a Lima disse, a questão de estar em piloto automático já, não é? Já estavas só a jogar o que É. jogas sempre. Tu fazes o que Exato. sabes e já não dá para inventar mais. Faz sentido. Então, e agora, olhando para trás, olhando para esta experiência toda, esta experiência na Turquia, foi mais positiva ou mais negativa, ao final de contas? Aprenderam mais com esta experiência ou ainda é muito recente e a dor ainda é maior do que a alegria? Vai, Eu acho Carol, que com é vontade. grande. Uma de Contigo cada também. vez. Eu acho que nós aprendemos muito, aprendemos imenso, mais a nível pessoal, não é? Do que propriamente a nível tático ou técnico, porque aquilo que nós vivemos ali ajudou-nos muito a superarmos as nossas emoções e, ou seja, passou uma semana e eu neste momento eu não sinto qualquer ligação emocional com aquilo que vivi na Turquia. Ou seja, não sinto tristeza, eu não chorei, não consegui expressar qualquer tipo de emoção relativamente a esse dia, a essa noite, porque eu achei que não fomos lá para, ou seja, não estava, eu não consigo mesmo explicar. Não estava Não, para mas vocês ganharem. Fizessem o que não, fizessem, se calhar não sim, iam e não conseguir é ganhar. isso. E eu estava a falar com isso com a Carol no outro dia, tipo, aquilo foi tão feio, foi uma noite tão feia para o desporto, tipo o handball, que basicamente nós nem tivemos relação com aquilo porque nós sentimos mesmo que em nenhum momento, mesmo que, ok, nós podíamos ter feito as coisas muito melhor a nível handball, mas eu acho que em nenhum momento nos íamos poder ganhar aquele jogo. Nós tínhamos uma sensação de que aquilo estava tão feito para chegar ali, acontecer aquilo, elas pegavam as medalhas e iam para casa. Então eu acho que eu estou com ela, eu estou como ela. Eu também não tive nenhuma ligação emocional em nenhum momento ao jogo. Para mim, o bonito foi o meu jogo em casa. Eu tenho essa ideia. Para mim, foi só essa final. Não vou dizer que foi como se tivesse ganho a Europa, mas mais ou menos. E era o que eu lhe dizia o outro dia. Tipo, foi muito mais importante o caminho do que propriamente a final ou o ter ganho. E eu agora, nestes anos todos de handball, eu começo a perceber isso, que muitas vezes nós chegamos a levantar títulos em Portugal, nunca foi o mais importante, nunca foi levantar a taça, mas sem dúvida o caminho que percorremos para chegar lá, e acho que este caminho este ano foi tão intenso e tão complicado, mas ao mesmo tempo tão bonito, que acho que é com isso que nós ficamos. Pelo menos eu fico isso, a final da Turquia está quase apagada na minha cabeça. E fico com o bonito, com tudo o que aprendemos, os valores que nós aprendemos, porque eu quando saí da Turquia disse uma coisa, que é o desporto vai bem, o handball vai bem, mas os valores não se vendem. E pelo menos nós somos uma equipa com valores, com respeito, em todo o momento, e isso já ninguém nos vai tirar, porque isso são coisas que vamos levar como pessoas para o resto da vida. Como é que foi então voltar a casa, Sandra? Pronto, vocês aterram no Porto e depois seguem caminho para a Guarda. Como é que foi as pessoas a virem falar convosco e tudo mais? É incrível porque nós, quando chegámos ao pavilhão, tínhamos lá uma recepção à nossa espera. Estava um monte de gente, trataram-nos como campeãs, porque para eles nós somos e nós não valorizamos tanto isso, mas nós chegámos a uma final. Não temos, perdemos e para nós custa-nos muito porque estivemos ali a jogar, mas chegámos a uma final, temos o segundo lugar, passámos todo o que teve para trás, como diz a Lima, tivemos um percurso muito bonito. E chegar lá e as pessoas estarem-nos a receber, tínhamos fogo de artifício, tínhamos aqueles foguetezinhos das mãos, não sei o quê, as pessoas a cantar, campeões, não sei o quê. É tão lindo porque valorizam-nos tanto e eu acho que isto é o que também nos dá muito gosto pelo handball e por jogar ali no Guardés, são as pessoas, são estes momentos e não sei explicar, é algo que estas coisas nós vamos lembrar sempre. Apesar de vamos olhar para aquela medalha e não vamos pensar, pô, perdemos na Turquia com aquelas burras, pronto, anyway. Mas vamos pensar que recebemos esta medalha e depois chegámos a La Guardia e tínhamos tanta gente
a apoiar-nos e a celebrar connosco. E temos um senhor numa fonte, uma estátua vestida a Guardés, sempre à nossa espera, ainda lá está. E é É muito bonito. incrível. Eu acho que, eu Diz. acho que esse foi realmente um momento incrível, porque no mundo do desporto nós estamos habituadas a ser valorizadas quando ganhamos, quando materializamos, não é? Quando trazemos a medalha, quando conseguimos o objetivo. Então poder chegar da Turquia àquele pavilhão e ver a dimensão que estavam de pessoas, a festa, o fogo de artifício, nós sentíamos o orgulho das pessoas no olhar, a alegria. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Eu acho que esse momento nos ajudou a ressignificar aquilo que nós vivemos na Turquia. Eu acho que sim, porque nós vínhamos completamente desoladas, tristes, e chegar ali e receber, não é? Aquelas pessoas daquela forma, eu acho que isso nos ajudou muito a ressignificar tudo. Tudo o quão mal vivemos na Turquia foi compensado, mal pusemos um pé na nossa casa. Eu acho que isso é muito bonito e, sem dúvida, como a Santi disse, são mesmo esses momentos que nós levamos. Essas pessoas que valorizam para além do resultado, valorizam os valores. E eu acho que isso é mesmo aquilo que fica. Portanto, nós acabamos felizes e orgulhosos do nosso trajeto e parecendo que não, fizemos também história no clube, não é? E isso é muito bonito. E como portuguesas. Não, mas olhem, nós queríamos. Pode responder uma qualquer, quem se sentir mais. Nós É queríamos. manual mais rápido. Exato. Nós queríamos saber se existiu alguma história engraçada por trás de alguma destas finais. Ah. Tipo, alguma coisa que dê para rir. A Vocês Carolina a queiram cantar contar. com a penha, com a claca lá fora. A O Carolina quê? aqui. O hino? Feitos da cabrinha. Ah, sim, E o olha, hino, foi tão cantamos o giro. hino, a E celebrar o com a hino? Sim, sim, sim. No final dessa noite que nós ganhámos o primeiro jogo da primeira mão cá em casa, não é? Estávamos a celebrar e estava eu, a Santi e a Lima e estávamos com o megafone, todas divertidas, super felizes e pronto, tivemos que cantar o nosso hino, não é? E sentir Ai, o ali nosso hino português. Claro. Claro, E eles Em cantaram. português? Não, Claro. eles alguns sim, Fazem alguns lá, 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 lá. sim. Ai, eu percebi peitinhos da cabritinha. Depois tem cabritinho também, do Kim Barreiros. Eu não estava a perceber o que é que eles estavam a falar. É proteger o hino nosso é os peitos da património nacional, o cabritinha. nosso King. Cantámos o Kim Barreiros também. A Lima nossos também deu dois uma samba. Lindo. Cantámos os dois hinos. Muito Ou a bom. sério, O do povo O do e o do povo Pimba. e o a É sério. engraçado que eles sabem todos essa música do Kim Barreiros. Que riso. Dos peitos da cabritinha. Vocês mostram que o handball e o desporto não é tão bipolar como se pensa, que é o ganhar ou o perder, que há todo um percurso, há toda uma aprendizagem, há toda um caminho, como vocês falaram, e vocês foram um exemplo disso. Foram as primeiras portuguesas a chegar a uma final da Europa, de uma das competições europeias, a fazerem realmente este percurso, um percurso tão duro, onde vocês aprenderam tanto. Portanto, estamos muito contentes de ter feito este bocadinho de conversa convosco para perceber um bocadinho o vosso lado e realmente admiramos-vos muito pelo que vocês fizeram. Fizeram um trabalho incrível e esperamos que seja um exemplo para muita gente, porque só assim é que o handball e o handball feminino em especial vai continuar a desenvolver com pessoas a sacrificar tanto como vocês sacrificaram. E sem dúvida que para nós também ficam muito mais os momentos bonitos e o ambiente incrível que se viveu em La Guardia do que o resultado final, sem dúvida. Por isso, muito obrigada. Muitos parabéns pelo vosso percurso também e espero que toda a gente goste desta conversa assim, tanto como nós gostamos. Por isso, obrigada. Obrigada, minhas. Obrigada, lindas. obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Ah.